Oi, pessoal, tudo bem? Gustavo aqui de volta com mais um vídeo aqui do nosso canal, trazendo algumas discussões para a gente pensar esse mundo a partir da perspectiva da geopolítica, a partir da perspectiva da geografia, as relações de poder e tudo mais que a gente está acompanhando por aí, né? Hoje eu trago um tema que geralmente não é trabalhado dentro do âmbito da geopolítica das emoções, mas que eu acho que cabe muito bem para as nossas discussões recentes, principalmente essa situação toda que nós estamos vivendo, também em razão da pandemia em que a gente se encontra. Né? Lembrando que a gente está no meio dessa pandemia, portanto, sigam todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde. Vamos tentar manter o distanciamento social para que a gente possa diminuir a quantidade de contágio, nosso sistema de saúde possa, de uma forma ou de outra, atender às nossas necessidades. Né? É, o tema do vídeo de hoje é Nós de Cara com a Fronteira. Né? E o que, que eu queria. Por que eu tive essa ideia de trabalhar esse tema? Né? Isso surgiu numa aula de geopolítica, em que a gente estava debatendo justamente quais são as funções que as fronteiras cumprem hoje em dia na nossa realidade, né? Na realidade humana. E a gente foi discutindo, de uma forma ou de outra, que tipo de fronteira que a gente poderia abordar, né? Inclusive porque durante todos os anos, todo o período da globalização, dos anos 90, começo dos anos 2000, alguns autores, como por exemplo Thomas Friedman, falavam que o mundo era plano, né, que não haveria mais fronteiras, abolição do tempo, a abolição do espaço pelo tempo, né, supressão do espaço pelo tempo. E isso levou, inclusive, alguns geógrafos a falar com relação a isso, a colocação da questão da velocidade para o Paul Virilio, por exemplo, como a questão mais relevante estrategicamente falando hoje em dia, né? E que de uma forma ou de outra trouxe aquele slogan muito famoso, né, Viver Sem Fronteiras, né, que vendia uma certa visão da globalização, uma certa visão da organização política, social, econômica que a gente vivia, prometendo mesmo esse fim de fronteiras. Né? Só que a partir de 2008, principalmente depois da crise financeira internacional de 2008, o que a gente vem observando é um aumento uh, relevante, significativo no número de fronteiras, no número de muros, nas estratégias jurídico-políticas, institucionais, para evitar que as pessoas circulem da melhor maneira possível. No ano passado, no Unicuritiba, nós realizamos um congresso muito interessante em memória dos 30 anos da queda do Muro de Berlim. E se, assim, como uma tendência, digamos assim, um pensamento comum de todas as discussões é justamente que depois da queda daquele muro, que significava a imobilidade, que significava a segregação, nós temos uma multiplicação de muros, nós temos uma multiplicação de informações, uma multiplicação de dificuldades para que as pessoas circulem, né? E não apenas de forma material, mas também de forma jurídica, também de forma discursiva, de forma econômica. Então a gente enxerga nessa realidade uma certa multiplicação das fronteiras, né? Uma organização fronteiriça e a volta dessas fronteiras como resposta à expansão do coronavírus. Né? Então vários países do mundo impedindo a entrada de aviões, fechando suas fronteiras, fechando o comércio, enfim, levantando de novo a questão da fronteira, levantando de novo a questão da posição, da contenção, do acúmulo. Né? E aí acho que também hoje, mas sempre, se faz necessário que a gente pense a fronteira. Né? Por que pensar a fronteira? Né? Acho que a gente pode colocar duas questões. Né? Para que pensar a fronteira e por que pensar a fronteira? Né? A fronteira aqui como conceito, né? Não só como prática, como materialidade. Bom, como eu disse, porque a gente vem de um mundo que se prometeu sem fronteiras e que aumentou cada vez mais essas fronteiras. O próprio David Newman, que é um geógrafo americano, ele constrói justamente, é um texto já um pouco antigo, de 2003, então ele está no meio dessa discussão de que não haveria mais fronteiras, de que a mobilidade seria eterna, que a gente conseguiria atingir vários pontos do mundo, né, essa teoria do mundo plano, do Thomas Friedman. É, e ele fala o seguinte: se há algo que mais desmente as noções de um mundo desterritorializado e sem fronteiras, é o fato de que as fronteiras ou os limites
numa variedade de formatos e intensidades, continuam a demarcar os territórios dentro dos quais nós somos compartimentalizados. Determinam com quem interagimos e nos associamos e a extensão até a qual somos livres para nos movermos de um espaço ao outro. As fronteiras, portanto, elas estão magnificadas, as limitações, digamos assim, ao nosso movimento, ele está limitado das mais diversas formas. A gente pode pensar desde a discussão que nós fizemos no começo dos anos 2000 e a partir de 2010, 2011, mais ou menos, a respeito dos rolezinhos, né? Há ou não há uma limitação? O shopping, por exemplo, a forma shopping, que nós usamos tanto até hoje, né? Que na verdade é uma das formas que mais está sofrendo com essa pandemia, né? Talvez a gente tenha que repensar essa forma shopping. Essa forma, ela é uma forma pública ou privada? Que tipo de lei que se aplica? Né? Eu sei que os meus amigos juristas, principalmente, devem ter uma resposta para isso, mas para levantar a questão política do shopping, a gente tem que pensar, é público ou é privado? Eu posso ou não posso estar? O shopping ele também foi um símbolo dos anos 80, 90, 2000, 2010, um símbolo antes da crise, né? Justamente porque é essa visão da cidadania como consumo. Né? Então eu posso estar lá desde que eu esteja consumindo. Né? Eu não tenho acesso a nada de graça. Meu amigo Isaac Soares sempre levanta essa questão de uma arquitetura espacial do shopping, onde não há nem um bebedouro de água disponível de graça. Se você quiser água, você tem que comprar. Comida, acessos, enfim, estão mediados por essa forma. Né? E claro que se a gente pode pensar nessa limitação do shopping, hoje nós estamos vivendo com a limitação da porta. Né? Nós que estamos em quarentena, nós que estamos em isolamento, e mesmo quem vai contra a quarentena, quem vai contra o isolamento, está pensando justamente essa função. Né? E está pensando justamente, eu estou apontando aqui para a porta aqui de casa, só para apontar que é justamente isso, né? Ou seja, a gente está ressignificando esses limites, porque o que nós estamos vivendo agora é uma limitação, é uma organização, uma restrição do nosso próprio movimento. Né? Então acho que esse é um ponto importante para a gente pensar como que a gente não pode pensar a vida humana sem falar da nossa relação com o espaço e com os espaços com os quais convivemos, né? Porque pensar a fronteira é pensar justamente o limite, é pensar justamente até onde chega a capacidade de poder, até onde chega a norma. Né? E eu falo fronteira para falar da porta aqui de casa e da porta das nossas casas, porque em meio a uma pandemia como nós estamos vivendo, o aspecto fundamental é a incerteza. E se a gente está enxergando essa incerteza, a gente não tem mais a segurança de que para fora de casa eu não serei contaminado por um vírus que pode me matar. Isso aponta um aspecto fundamental da própria ideia de fronteira. Né? A fronteira, ela não é algo que determina um dentro e um fora. Inclusive, como me disse uma vez uma aluna numa aula sobre fronteiras que eu tive, a Lígia Penha Massafera, ela disse o seguinte, a fronteira ela é sair de um dentro e entrar num outro dentro. Né? O que significa dizer isso? Quando eu cruzo a fronteira, eu não estou indo para um fora. Eu estou indo para um lugar onde há normas, onde há formas de comportamento, onde há regras, onde há um tipo específico de uso com o espaço, mas que é normatizado de uma outra maneira. É um outro mundo que eu estou entrando. Por isso que eu acho que hoje em dia debater a fronteira, assim como debater a escala, como diz a minha orientadora de doutorado, a professora Claudete Witt, são dois aspectos fundamentais para entender a política hoje em dia, principalmente para entender essa espacialidade da crise que nós estamos vivendo. Né? O Claude Raffestin, que é um geógrafo francês, ele aponta para 4 funções da fronteira que a gente pode levantar. Né? A primeira é essa que eu já citei, é uma tradução. Né? Quando eu ultrapasso a fronteira, eu não estou só entrando num lugar onde as pessoas falam uma língua diferente ou têm um comportamento diferente. Eu estou entrando num mundo diferente. Eu faço uma tradução de mundo, de normas, de organização, de pressupostos. Né? Essa rasteira que parece que a gente sofreu nos últimos meses vem justamente de um mundo virado de pernas para o ar. Se muitas vezes a segurança nossa estava para fora de casa, agora o que nos resta é o nosso bunker, como falado pelo Gregório do Vivier numa recente
intervenção dele sobre o coronavírus. Não é? Então, a fronteira é essa tradução, ao mesmo tempo em que ela mostra as relações entre os poderes, o que é possível e o que não é possível fazer. Né? Inclusive, se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo sobre essa definição do Horácio Capel, de poder verbo, poder substantivo, que eu acho bem importante. Né? A gente também mede a nossa vida por aquilo que a gente pode fazer, por aquilo que a gente consegue fazer. Então, a fronteira ela também é essa regulação, esse governo do funcionamento do espaço. O governo aqui não como instituição, mas como verbo. Né? Governar. Como que eu governo a minha atuação e como que eu sou governado de diversas formas. Muitas regras, muitas normas, muitas características foram mudadas por causa dessa crise. Não é? E aí a fronteira ela surge como um aspecto fundamental justamente dessa regulação. Né? Da diferenciação, a política do outro. A fronteira como limitação, como diferenciação pode vir se eu cruzar com uma pessoa que esteja com uma máscara na rua, saindo por necessidade, e essa pessoa de repente tossir. Essa pessoa virou um outro, ela virou um inimigo. A doença tem um caráter muito importante nessa definição, principalmente essas altamente contagiosas e altamente mortíferas. Né? Então a fronteira ela também me representa e me apresenta como que se governa o outro, como que se governa o diferente, como que se governa aquilo que não é igual a mim. Né? E essas três características, tradução, regulação e diferenciação, como aponta o Rafestan, nos mostram que a fronteira ela sempre é uma relação. Quando nós nos deparamos, né, o título desse vídeo, quando nós estamos de cara com a fronteira, como nós estamos vivendo agora nessa situação, nós estamos estabelecendo novas e outras e infinitas relações com as pessoas, com os espaços e conosco mesmos. Eu achei que seria interessante abordar essa questão da fronteira, justamente por essa situação que nós estamos vivendo. Se você tem interesse em algum tipo de tema, algum tipo de questão, algum tipo de discussão que você queira que a gente faça aqui no canal, pode colocar aqui nos comentários, né? Vou fazer pela primeira vez. Curta esse vídeo, compartilhe o nosso canal, porque eu acho que é uma forma interessante de entrar no debate a respeito dessas questões. Tá bom? Aguardo ouvir de vocês. E qualquer coisa, inscrevam-se aqui no canal para acompanhar as nossas discussões. Um abraço, gente. Até depois.